Olá, neste vídeo vais poder ver como é que se podem recortar imagens. Vou mostrar a imagem original, neste caso aqui. Faço retirar recorte e aqui está. Eu recortei através de uma forma, recortei esta imagem, esta fotografia, este retrato. Todas estas imagens, ou estes desenhos, têm esta técnica. Fiquei para ver, vais ver que é interessante. Imagina então que queres enquadrar ou recortar esta imagem numa forma mais arredondada. Então pegas na fotografia, depois de teres o Inkscape aberto, arrastas para lá, aqui podes manter estas definições e fazes OK. Vou reduzir o tamanho desta fotografia, carregando aqui numa destas pegas e depois utilizando a tecla Ctrl e Shift para que esta imagem se reduza de forma a manter a sua proporção. Vou utilizar esta forma. Um círculo. E agora desenho deste lado um círculo. Mas à medida que vou desenhando, vou carregando também na tecla Ctrl, para que fique um círculo perfeito, com a mesma altura e largura. Assim desta forma. Vou colocar o meu círculo preto, para que haja aqui um bom contraste, e agora quero que o meu círculo fique um pouco transparente. Então aqui em baixo, em vez de 100, vou definir uma opacidade para 50. Utilizo agora a ferramenta de seleção, e arrasto o círculo aqui mais ou menos para cima da face desta senhora. Se eu necessitar, aumento um bocadinho mais o círculo, outra vez com a tecla Ctrl e Shift carregadas. Agora vou baixar só aqui um pouco mais. Será este o enquadramento que eu irei conseguir. Terei que selecionar estas duas formas, esta forma e esta imagem. Então seleciono desta forma, por exemplo, desenho uma área com o cursor do rato para englobar a forma e também a imagem. Estão então as duas selecionadas. Então com a forma e a imagem selecionadas, venho aqui ao menu Objeto, na opção Recorte, aplico este comando Set Clip, que é no fundo aplicar o recorte. E aqui está, a nossa primeira imagem recortada. Assim concentro a minha atenção na face da pessoa. Esta técnica também é bastante útil para isolar elementos de uma imagem. Por exemplo, eu quero obter a imagem só deste planeta e não do seu redor, desta zona mais escura, do fundo. Então vou utilizar outra vez um círculo, posso desenhar aqui de lado, e agora repara que ele já mantém a transparência, portanto não precisa definir novamente. Mas este círculo, como esta zona, esta imagem, o fundo já é bastante escuro, vou alterar aqui a cor para, por exemplo, um amarelo bem radioativo. Agora coloco o círculo perto aqui, por exemplo, de um dos lados e vou ajustando, sem carregar na tecla Ctrl, vou ajustando aqui em termos de largura e agora em termos de altura. Se quiseres, poderás com a tecla Ctrl, aqui deste lado já está, utilizar a tecla Ctrl e a roda do rato para ir ajustar todos os lados, para ver se está tudo bem aqui coincidente. Aqui também deste lado, vejo que há aqui um problema qualquer. Então vamos lá ver. Vou aqui também arrastar. Ok, deste lado já está. Aqui sai um bocadinho, vamos tentar resolver esse problema aqui em baixo. Se carregares na tecla 3, a seleção é ajustada à tua área de trabalho. Vou só espreitar aqui deste lado. Aqui também está tudo bem. O problema é que este planeta não é bem um círculo. Pronto, eu penso que estará bem. Agora selecionamos outra vez os dois objetos. Uma técnica que tu podes utilizar é, selecionas este primeiro, carregas na tecla Shift, não largas a tecla Shift e depois fazes um clique na imagem. Assim ficam também os dois objetos ou mais objetos selecionados. Menu Objeto, opção Recorte e depois Set Clip. Repara que temos aqui uma pequena imperfeição. Então fazemos o inverso. Objeto, Recorte, Release Clip, que é como quem diz, desativa o recorte. Então vou aplicar aqui este pequeno ajuste, seleciono outra vez os dois, Objeto Recorte, Set Clip. Então vou agora tornar esta imagem um pouco mais pequena e juntamos aqui à nossa coleção. Eu não referi, mas depois tu podes pegar na imagem, fazer Ficheiro, Export ou então Exportar, surge este painel. Neste caso eu quero exportar apenas a seleção. Vou jogar pelo seguro, vou esconder tudo aquilo que não está selecionado e aqui em baixo escolho a localização, por exemplo, ambiente de trabalho,
defino o nome do meu fecheiro, defino também aqui o tipo de fecheiro a guardar. Neste caso vou guardar como WebP. E atenção que WebP e PNG gravam a informação transparente. Se tu gravares, por exemplo, como JPEG, esta informação, estes cantos, aqui ao lado, em redor do círculo, não será guardado como área transparente. Agora faço guardar. Nestas opções não vou alterar nada, faço OK. Ficarei então com esta imagem completamente recortada. Já no Inkscape novamente vou fechar este painel. Agora neste desenho, este desenho é composto por outros vários objetos. Nós criamos este desenho num tutorial há uns dias atrás. De igual forma, então, desenho agora um círculo. Se for essa a forma pretendida, e agora teríamos um problema em detectar o centro desta imagem, deste desenho. Então primeiro, vou agrupar todos estes objetos. Faço Ctrl G, ou então neste botão aqui em cima. Porque assim posso mover e trabalhar o objeto, ou este desenho, este conjunto de objetos, como se de um único objeto se tratasse. Coloco lá o círculo e não me preocupo muito sobre o centro ou alinhamento ao centro. Seleciono estes dois objetos e ativo este painel de alinhamento. Agora, relativamente ao objeto maior, ou objeto mais grande, carrego aqui nesta opção, centrar no eixo vertical, e centrar no eixo horizontal. Pronto, aqui houve um pequeno ajuste. Agora sei que o círculo está centrado completamente no horizontal. Utilizo esta pega, carrego nas teclas Ctrl Shift e arrasto, até conseguir aqui quase chegar às laterais. Deixo aqui uma pequena margem. Então seleciono estes dois, objeto, recorte, Set Clip. Pode selecionar este objeto, desagrupar, e realizar os ajustes que tu quiseres. Eu vou voltar a agrupar para colocar um pouco mais pequeno e colocar aqui. Mas não temos que utilizar apenas círculos, podemos utilizar outras formas. Então aqui, na ferramenta Polígono, vou definir para 3 cantos e vou criar, deste lado, vou criar e desenhar para cima um triângulo. Agora, em vez de arrastar já o triângulo, vou duplicá-lo. Então, com o botão do lado direito em cima do objeto, posso duplicar. E agora, enquadrar aqui um pormenor da montanha. Poderá ser assim, enquadrar estes 3 picos. A rotina será a rotina de sempre, selecionar os 2 objetos, e depois, menu objeto, recorte e set clip. Só que agora tenho o problema de não conseguir distinguir bem onde é que esta imagem termina e o fundo começa, porque o fundo é demasiado claro. Então é para isso que vai servir este objeto. Vou definir a opacidade para 100, novamente, neste objeto, com o botão do lado direito aqui em cima de uma cor, faço aplicar no traço. Só que eu vejo que o traço ainda está demasiado pequeno. Então venho a esta ferramenta, editar cores dos objetos, e aqui em estilo do traço, vou aumentar o seu valor. Por exemplo, para 10 pixels. Agora pego nestes 2 objetos, envio este para trás, através deste botão, e agora terei que os enquadrar. Então seleciono, outra vez nesta ferramenta, neste botão e neste botão. A linha poderá estar demasiado fina para o teu gosto. Se carregares aqui em cima, estás a selecionar o objeto de frente. Portanto, o recorte. Vou voltar atrás com Ctrl Z. Se carregares a tecla Alt e não largares e fizeres um novo clique, selecionas o objeto que está atrás. Se eu mover com as teclas do teclado, consigo então mover a imagem que está atrás. Então aqui, com esta seleção do objeto que está atrás, posso aqui aumentar a espessura, bastante mais, até ter um traço que me satisfaça, que me permita fazer uma boa distinção entre os 2 objetos, aliás, entre o objeto e o fundo. Se quiseres, poderás depois selecionar os 2 objetos e fazer Ctrl G para agrupares, para que depois trabalhes com um objeto como se fosse um só. Mas nós podemos utilizar outras formas, as formas que tu quiseres. Voltando à ferramenta Polígono, posso criar um polígono com 5 cantos. E repara que tem este polígono, esta opção ativa. Uma estrela e não um polígono regular. Então começo a desenhar para cima. E agora já não preciso do traço. Então posso chegar aqui à pintura do traço, com este objeto ativo, e carregar neste X. E o traço desaparece. Vou ativar com esta ferramenta. Vou aqui dar um bocadinho mais de opacidade,
por exemplo, 50% de opacidade ou transparência, para depois ver que tipo de enquadramento vou aqui obter. Ou seja, o objetivo neste caso será apanhar aqui algum código. Mas também vou querer aproveitar esta estrela para uma outra altura. Então faço Ctrl D, uma vez que tenho a estrela selecionada, e movo aqui para o lado. Movi a cópia da estrela. Seleciono estes dois, quando estiver o enquadramento bem realizado, e se quiseres, com o botão do lado direito, podes fazer Aplicar recorte. Evitas ter de ir lá em cima ao menu Objeto. Da mesma forma, com o botão do lado direito, podes fazer Retirar recorte. E cancela o recorte aplicado. Agora, da mesma forma, vou pegar nesta estrela, vou definir a sua opacidade para 100. Não quero esta cor, quero mais esta. Vou alinhar os objetos. Envio a estrela lá para trás. Só que eu agora, em vez de ir mexer no traço, não. Aumento aqui o tamanho da estrela. Ou seja, aumentei ligeiramente o tamanho da estrela atrás, que é outra forma também de realizar e obter este efeito. Agora voltamos a ter um problema semelhante. Ou seja, esta estrela, por ter uma cor clara, ou seja, a estrela amarela, não se nota muito bem. Então, aquilo que nós podemos fazer será, em Filtros, temos esta categoria de filtros, de efeitos especiais, está mal escrito, devia ser sombras, portanto, sombras e auréolas. Posso fazer sombra projetada. Surge este painel com várias definições. Vou ativar esta opção, pré-visualização em tempo real. Vou fazer deslocamento horizontal 0 e vertical também 0 e raio de desfocagem 4 valores. Mas podemos fazer um bocadinho mais. Pronto, e assim fico com uma sombra projetada. Se quiseres, poderás também experimentar aqui vários valores diferentes, para dar então uma sensação de afastamento e uma sensação de profundidade diferente. Eu vou manter-me no 0. Faço aplicar, para de facto aplicar o efeito, e fechar. Agora posso selecionar os dois objetos e agrupar. Para lá está, manipular depois os objetos como se fossem um só. Também podemos utilizar texto para recortar uma parte de uma imagem. A ferramenta de texto está aqui do lado, é esta aqui. Então carregamos, vou carregar aqui e escrevo, por exemplo, Design. Faço 2 cliques, não quero amarelo, quero texto preto. Agora utilizo esta ferramenta, a ferramenta de seleção, e vou definir aqui a transparência para 50. Ainda não adotou, vou selecionar outra vez o objeto, agora vamos tentar novamente, 50. Eu estou a utilizar um tipo de letra que se chama Impact. Caso tu queiras navegar pelos vários tipos de letra, aqui não convém muito porque não conseguimos ver quais é que são os tipos de letra, quais é que são as características dos tipos de letra. Mas nesta ferramenta aqui em cima, nesta ferramenta aqui, podemos ver já vários tipos de letra. Ou neste caso o Inkscape está aqui com algum problema. Seja como for, aquilo que nós queremos são tipos de letra assim bastante mais espessos. Letras bem mais carregadas, muito bem visíveis. É este tipo de letra que nós queremos. Neste caso, vou utilizar este, o Impact, que nos meus testes, nas minhas experiências, funcionou muito bem. E agora repara nas restantes configurações que eu coloquei para este tipo de letra. Então, vou enquadrar aqui, para apanhar um bocadinho deste edifício e também um bocadinho deste ambiente de fundo. Mas antes de avançar, vou duplicar esta imagem e já vais ver porquê. Então agora ponho esta imagem aqui de lado, seleciono estes novamente, com o botão do lado direito, aplicar recorte. Agora seleciono esta imagem, venho aqui a Filtros, Desfocagens e escolho Desfocar. Ativo esta opção, desfocar apenas conteúdo para não sair para fora do caminho, faço pré-visualizar e vou deixar estes valores nas duas configurações. Faço então aplicar e fechar. Pego neste, seleciono este também e vou alinhar os dois ao centro, aqui no centro vertical. Só que agora o texto ficou lá atrás, então seleciono este e envio para o fundo. Consigo ver aqui qualquer coisa, mas não consigo ver bem. Seleciono esta imagem apenas, venho outra vez a Filtros, a cor e depois brilho, saturação, luminosidade. Faço pré-visualizar em tempo real e coloco valor de brilho 1, saturação 0 e luminosidade menos 0,20. Ou então outro conjunto de valores que tu aches melhor. Faço aplicar e agora fechar. Seleciono os dois e faço novamente Ctrl G. Mas se tu não gostares deste tipo de fundo, então existe ainda outra técnica. Por exemplo, tendo esta imagem, posso aqui escrever um texto
Então tenho o texto aventura. Para dar um ar um pouco mais dramático, vou aumentar apenas a altura do texto. E agora, enquadro aqui em cima desta imagem. Não tem que ser exatamente no centro. Seleciono os dois, botão do lado direito, aplicar recorte. Agora, claro que o meu texto, ou este recorte, ficou muito claro. Então preciso claramente de um fundo mais escuro. Aqui, na ferramenta retângulo, desenho aqui em baixo, ou posso já desenhar aqui, tentar sobrepor um retângulo em cima deste texto. Mais ou menos assim. Seleciono, ainda com a ferramenta retângulo ativa, vou definir aqui um raio de X. Então neste valor vou aumentar para criar uns cantos arredondados no meu retângulo. Vou definir o raio de X para 5. Posso eliminar e escrever diretamente. Se eu ativar esta ferramenta, a ferramenta de selecionar, posso carregar aqui fora e vejo que ficou ligeiramente arredondado. Se tu quiseres ainda mais, então voltas a selecionar, ativas a ferramenta retângulo e alteras o raio de X para outro valor. Então ficamos com um retângulo com cantos arredondados. O meu retângulo vai lá para trás, vai ficar completamente opaco, 100%, mas eu não quero esta cor. Eu quero obter uma cor semelhante àquela que aqui está, na montanha. Então posso vir aqui e escolher, por exemplo, um cor laranja escuro, ainda mais escuro, ou até algo ainda mais escuro com menos saturação de cor, por exemplo este. Ou então, se quiseres, poderás aqui aumentar bastante mais o zoom, com a tecla Ctrl e com a roda do rato, o teu scroll, e depois, nesta ferramenta, a ferramenta pipeta, podes carregar e tentar obter uma destas cores aqui, uma cor mais escura. No entanto, eu vejo que as cores misturam-se um bocado e depois perde a capacidade de leitura. Então vou optar por esta cor um pouco mais escura. No entanto, se quiseres mesmo manter esta tonalidade, podes vir à tal ferramenta das cores, no preenchimento, podes aqui, por exemplo, lá neste parâmetro luminosidade, baixar um pouco mais o valor, até se conseguir alguma legibilidade um pouco mais facilitada. Neste exemplo, também semelhante. Podemos também procurar fazer coincidir e até aumentar um pouco mais o texto, um texto espesso, lá está, para retirar o máximo de informação, ou seja, manter o texto, e retirar o máximo de informação de cor da imagem atrás. Seleciono os dois objetos e depois aplicar recorte, por exemplo, com o botão do lado direito. Vou aproveitar este retângulo, faço Ctrl D, ponho aqui um pouco mais em baixo, um pouco mais alto e coloco lá esta palavra. Claro que terei que enviar para cima e vou diminuir um pouco mais o tamanho. Mas como estás a ver, neste caso, vou precisar de uma cor diferente. Então podemos, outra vez, utilizar a ferramenta pipeta. Neste caso, quero uma cor um pouco mais clara. E não quero bem esta cor, quero um pouco mais clarinho. Mas não demasiado claro, porque senão também se torna difícil a leitura destas zonas um pouco mais claras. Então seleciono os dois e alinho ao centro. Deixa-me aplicar esta cor aqui, este verde bem mais clarinho, ou até talvez este. Podemos elevar um pouco mais a fasquia, criando um efeito negativo. Mas para isso vou precisar de um retângulo. Então desenho aqui um retângulo mais ou menos dentro desta imagem. E repare que este retângulo tem um raio de X de 50 e estas dimensões aqui. Portanto, ajusta este canto arredondado, ou então não, ou então coloca 0, para ter um ângulo completamente reto. Eu vou deixar com um canto arredondado. Vou indicar que este retângulo será cinzento, só para distinguir bem as coisas. E enviar uma vez para trás para ter o texto à frente. Se não quiseres, ou se não conseguires, aquilo que tu podes fazer será, por exemplo, sei que o texto está aqui, então seleciono aqui esta área e selecionei o texto. E agora puxo o texto para cima. Outra forma de fazer, desvio o retângulo um pouco, seleciono o texto, deixo estar selecionado e cancelo a ação de desviar o retângulo. O texto ficou selecionado. E agora envio o texto para cima. Existem várias formas de proceder ou de realizar este procedimento. Seleciono estes dois objetos e vou criar um buraco, um orifício com estas letras neste retângulo. Então venho a caminho e faço diferença. Agora sim vou aplicar o recorte à imagem, porque eu quero aproveitar apenas a área deste retângulo com estes orifícios. Então seleciono os dois objetos, a fotografia e este retângulo recortado, botão do lado direito, faço aplicar recorte. Caso queiras, caso precises de uma moldura, então desenha outro retângulo.
Neste caso, eu não quero com um raio de X, quero um retângulo completamente reto. Vou então desenhar um retângulo aqui em redor desta fotografia, envio o retângulo para trás. Posso dizer que o retângulo agora terá uma das cores que existe aqui nesta fotografia. Por exemplo, assim, ou então um cor laranja um pouco mais vivo, ou então não, algo um pouco mais sóbrio, ou até já dentro dos azuis. Não te esqueças que na paleta existem mais cores aqui para baixo. Depois, no final, podemos alinhar os objetos e ter a certeza que eles estão bem centrados. Espero que tenhas gostado. Fica bem e até breve.